Boa noite, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula de tecido muscular, né, dando continuidade à nossa disciplina de histologia. Agora nós vamos a esse terceiro tecido dos quatro tipos de tecidos encontrados no corpo humano. O tecido muscular ele é constituído por células alongadas, ele tem um motivo para isso, né? Porque o encurtamento dessas células provoca movimento, que é a principal função do tecido muscular. Utiliza energia contida nas moléculas de ATP. Esse movimento que ele realiza utiliza energia, né? A energia vem através do que? ATP. Lembrando, lá as mitocôndrias são as pequenas usinas de energia, né? Elas convertem o açúcar mais ADP em ATP, que é a moeda energética das células. Então, aqui, uma característica do músculo, do tecido muscular, é que ele tem muita mitocôndria, tá? Se ele precisa de muita energia, muita mitocôndria, muito ATP, né? Lembrando, mitocôndria, ATP, energia, ATP, mitocôndria. Então, estão sempre atreladas a essas características. De acordo com suas características morfológicas e funcionais, distingue-se em 3 tipos de tecido. Então, tecido muscular vão existir 3, tá? Isso daí é para você saber tanto na disciplina de histologia quanto na de anatomia, na fisiologia. Vocês têm que saber que são 3 tecidos musculares. Tecido estriado esquelético, que vai estar nos membros, tá? E membros no tronco, na parte externa aqui, né? Que é aquele tecido que dá o movimento para o corpo. Se eu movimento um braço, uma perna, o pescoço, o tórax, o abdômen, é o tecido muscular esquelético, que ele é comandado, né, conscientemente. Eu comando ele, eu tenho a capacidade de pensar, vou movimentar meu braço daqui para cá. Então, essa é uma característica. Movimentos rápidos também. Outro tipo de tecido é o tecido estriado cardíaco, que é cardio, coração. Lembra, coração? É o único órgão que tem esse tipo de tecido, que ele precisa de movimentos rápidos e sincrônicos, tá? Por isso estriado cardíaco. Lembrando, essa palavrinha estriado é pela característica das fibras, tá? Ela recebe esse nome justamente por características histológicas. Por isso que existe o nome do tecido estriado. Aí tem o cardíaco e tem o esquelético. E por último, o tecido liso, né, que está presente nos vasos, no intestino, no estômago, nos pulmões. Esse já é mais nas vísceras, tá? A maioria dos tecidos, os músculos das vísceras são lisos, além de ter também nos vasos. Qual que é a diferença, né? O tecido liso, ele dá movimentos lentos. Importante para vocês aqui, por exemplo, como é o movimento do nosso intestino? São movimentos peristálticos em ondas, né? Para levar o bolo fecal. É tipo de músculo liso, tá bom? Liso, então, é músculo de movimento lento, tá bom? Então são esses: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Aqui a gente tem uma foto deles, né? Você vê como é a diferença, tá? Do estriado esquelético para o cardíaco, como você vê a disposição das fibras, como elas têm essas estrias aqui. Desculpe, deixa eu colocar uma cor aqui. Vocês vejam que a gente tem
estrias tanto na vertical quanto na horizontal, por isso que ele recebe esse nome. Essas estrias são o que? Essas listras, tá? Como é a atividade? Então a gente tem um corte longitudinal aqui, nesse sentido das fibras, e um corte transversal aqui, tá bom? O que são esses cortes? Vocês devem ter aprendido lá na anatomia, né? Vamos pegar uma carne, um pedaço de carne. Carne que é músculo, né? Proteína é músculo. Proteína da carne é músculo. Você pega e retira um pedaço de carne, onde você vê que as fibras delas estão... Você consegue ver na carne, né? As linhas, assim, são aquelas linhas que são as fibras. Se você faz um corte nesse sentido, você está fazendo Você pega um pedaço de carne, né? Assim, faz um corte assim, ou assim, é um corte longitudinal. Quando você for comer essa carne, você vai estar dura, né? Porque você não rompeu as fibras, você cortou apenas no sentido dela. Agora, se você pega um pedaço de carne assim, fatio ela toda assim, que são cortes transversais, eu estou cortando contra a fibra. Então, quando eu comer, as fibras já vão estar mais soltas. Isso dá uma certa maciez para a carne, né? Só para você saber o que é transversal e o que é longitudinal. Como é, então, o músculo esquelético? Contração forte, né? Lembra da academia? Contração forte, rápida, né? Lembra de uma corrida, né? Uma luta. Então, muito rápida. Descontínua e voluntária. Por que descontínua? Porque os movimentos não são o tempo todo intensos, como o outro que a gente vai ver aqui, né? Eu estou parado aqui, de repente movimento, de repente eu paro, tá? Movimento para. Então por isso é descontínuo e voluntário, porque lembra que eu comando, eu que mando no músculo esquelético. Músculo cardíaco também tem a contração forte e rápida, porém ela é contínua. O músculo do coração não pode parar nunca de funcionar, né? Se parar, a pessoa morre. Isso é algo lógico, né? Então, por isso, músculo cardíaco tem contração contínua e involuntária, porque eu não comando o batimento do meu coração voluntariamente. Eu não penso assim, vai bater, vai parar de bater. Ele bate o tempo todo. Para isso a gente tem células marca-passos, né? Que a gente chama de células, regiões do coração, que são próprias para dar esse comando, porque ele não pode parar nunca. Então você já vê a diferença do cardíaco para o esquelético, né? Então o cardíaco é contínuo e involuntário. Eu não comando ele e também ele não pode parar de bater, por isso é contínuo. Já a contração, você já vê a diferença agora do músculo liso. Você vê como são as células. A contração do músculo liso, ela já é lenta, fraca, né? Já tem essa primeira diferença. Contração fraca. Também os movimentos são lentos e involuntários. Então, como o do coração também é involuntário. Eu não fico comandando meus movimentos peristálticos, por exemplo, no meu intestino. Então é lento e involuntário. E aí você vê bem aqui como é, pelo corte, a diferença do tipo das fibras do tecido, tanto os estriados quanto o liso, né? O liso você vê essas células alongadas aqui, mas não tem estrias. Vamos ao primeiro, então. Músculo estriado esquelético é formado por feixes de células cilíndricas muito longas, multinucleadas. Então aqui a gente vê uma diferença. A gente está acostumado com células com apenas um núcleo. As células musculares têm muitos núcleos, como as células do fígado. Por isso, quando os trabalhos, quando vai fazer extração de DNA de algum animal, né, que a gente acaba sacrificando o animal, a gente retira
células do fígado e dos músculos, porque são multinucleadas, tem muito material genético, muitos núcleos, né? Aí a gente começa a ver a diferença da célula modelo que a gente está acostumado com aquela célula com as células particulares, né? Vai apresentar estriações transversais. Aqui a gente consegue ver aqui, tá, pessoal? Essa aqui é uma célula e olha as quantidade de mitocôndrias aqui, tá? Porque lembrando que precisa de muita energia. Essas células ou fibras têm contração rápida e vigorosa e estão sujeitas a controle voluntário, como eu já falei. Então a gente tem o nome das organelas das células musculares, elas têm um pouco de diferença, tá? Talvez você vai ver com outro nome. Mas aqui é um corte de uma célula muscular com as suas organelas. Músculo estriado cardíaco. As células também vão apresentar estrias transversais, como no esquelético. É formado por células alongadas e ramificações. E a contração das células musculares cardíacas é involuntária, vigorosa e rítmica. E para ser rítmica, veja essa palavrinha aqui, ó, rítmica, ter ritmo, né? O coração não pode bater um pouco rápido, um pouco devagar, umas partes bater e outras não, né? Ele tem que ter um ritmo, né? Ventrículo esquerdo bate, bombeia, né? Ventrículo esquerdo bombeia, átrio esquerdo bombeia, ventrículo direito bombeia, átrio direito bombeia, e por aí vai. Porque tem que ter um ritmo, porque senão começa a ir sangue para o lugar que não deve, e voltar e tudo mais. Então tem que ter um ritmo, tem que ser muito bem determinado isso daí. Como é feito esse ritmo? Esse ritmo é graças aos discos intercalares, que você consegue ver aqui, ó. Aqui no detalhe, tá? Então aqui são várias células, foi formado como um corte quadrado assim de várias células, e aí entre uma e outra a gente tem esses discos intercalares, tá? Entre as junções de aderências, né? No local das junções de aderências. Então a gente tem discos intercalares em todas as junções, tanto na de aderência quanto nas comunicantes. Aí está ele ali, tá bom? A gente consegue ver aqui, ó. Muita mitocôndria. E aqui, só voltando aqui, ó, os discos intercalares estão aqui, ó, representados com esses risquinhos aqui, tá? Esses são os discos intercalares. Músculo liso, olha como já muda, né? O músculo liso é formado por aglomerados de células fusiformes. Fusiformes, elas são o que? Nesse sentido aqui, né? Forma de um fuso, né? Ela é mais ampla, mais inchada no meio e vai afunilando, fusiformes. E não tem estrias transversais, tá? O processo de contração é lento e não está sujeito a controle voluntário, como eu já havia falado para vocês. Os filamentos de actina e miosina não estão organizados em um padrão regular nesse tipo de tecido muscular. Então é isso que não dá ao músculo liso ele ser estriado. Por quê? Porque os filamentos de actina e miosina não estão organizados em um padrão regular, tá? Já nos músculos estriados, cardíaco e esquelético, os filamentos de actina e miosinas vão estar organizados em um padrão regular, tá bom? Deixa eu só ver quanto tempo já foi da nossa aula aqui. 14 minutos. Então, como eu havia dito,
Os componentes das células organelas das células musculares vão receber nomes especiais, né, diferentes. Então, a gente vai ter o sarcolema, sarcoplasma e retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático é o que? O retículo endoplasmático, né? Só muda esse nome. O sarcoplasma é o citoplasma, só que recebe o nome de sarcoplasma. E o sarcolema é o... Oh, meu Deus. O sarcolema é o retículo endoplasmático. Não, o retículo endoplasmático é o retículo sarcoplasmático. E o sarcoplasma é o citoplasma, tá? E o sarcolema é o aparelho de Golgi. Pessoal, a aula acabou aqui, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem esse material. A partir de agora não teremos mais atividades, tá? Vai ser mandado a aula para vocês, vai ter um encontro durante o horário da aula, mas as nossas atividades, aquela atividade que vocês fariam e entregariam toda semana, vai ser congelada. Mas o que eu quero fazer hoje, para quem conseguiu chegar até o final do vídeo, né, não desistiu, e para quem pelo menos assistiu o vídeo, visualizou, hoje, durante a aula, eu vou passar para vocês alguns artigos para a gente ir discutindo, para vocês ver, para entrar na cabeça de vocês a importância da histologia no curso de nutrição. Então, quem puder, participe, tá? A gente vai começar a abrir rodas de discussão, mesmo que seja pela videoconferência. Eu quero que vocês saiam desse momento de passividade, de ficar assim, automático, né? Professor manda atividade, aluno vai lá e faz e entrega, não sei o que. Algumas pessoas acabam nem fazendo, pegando respostas, enfim. O que eu quero, então, é que vocês, quem puder, esteja, né, nesse momento para a gente ir fazendo uma roda de discussão e fazendo um feedback para ver o que vocês estão entendendo e um bate-papo de ideias, né, para vocês verem a importância da histologia na nutrição. Obrigado, pessoal, até a próxima.